Foram várias oportunidades perdidas. Para mim, o Paysandu já tem que começar a pensar na temporada de 2026. Em termos de saídas, alguns jogadores que eu não pensaria em renovação, tá? O PK, atleta de 31 anos de idade. Dos jogadores do Paysandu que tem contrato para 2026, vamos lá. O goleiro Matheus Nogueira tem contrato até 2028. Mais um que tem contrato em vigência para o ano que vem, segundo o site Transfermarkt, apenas esse, né? Apenas esse dentro do elenco dos jogadores que chegaram recentemente também. A maioria até existe uma opção de renovação, uma cláusula, mas o contrato mesmo assinado até o final do ano que vem, ou algo nesse sentido, não tem. Dos que estão emprestados, o Thalisson, né, jogador que pertence ainda ao Coritiba, o Ramon Vinícius, que acabou de chegar junto ao Figueirense, o Carlos Eduardo, que pertence ainda ao Capivariano, o Gustavo Nicola, ele estava livre no mercado, tá? Ele acabou de chegar do CSA, mas fez um contrato somente até o final do ano. Outros que estão emprestados, o Marcelinho, pertence a Tombense, o Garcês também, pertence ao Avaí, o Peterson, que pertence ao Flamengo, o Denner ao Noroeste, o Vini Faria ao Cianorte, o Denilson ao Rio Claro, tá? Além do Roger Modesto também, jogador de 22 anos que acabou de chegar. Esses jogadores, né, de fato, não estão sob o controle do Paysandu, uma continuidade ou não para o ano que vem. No restante, são atletas que inclusive já podem assinar um pré-contrato, tá? Com outros clubes, se mudar de maneira gratuita para o ano que vem. O PK acabou decepcionando bastante nessa temporada, 28 jogos, na Série B jogou apenas 11 vezes. O Ramon Martínez também, até pensei que seria um nome que sairia junto com o Benítez, né, neste meio de temporada, o Jorge Benítez que deixou o papão. Pensei que o Ramon Martínez também deixaria. A última partida dele aconteceu contra o Operário, foi titular naquele jogo. Olhando agora pelo lado de permanência, né, quais jogadores poderiam ser boas opções no elenco do Paysandu do ano que vem? Claro, ainda tem 11 jogos pela frente na Série B, pode ser que algum outro nome consiga dar uma resposta, acabar convencendo, né, o torcedor, mas no geral são poucos destaques que o torcedor vai se lembrar pro ano que vem. Eu pensaria talvez na permanência do Matheus Nogueira, ele tem contrato ainda em vigor com o clube, pode ser um nome. O Quintana, eu acho que para uma Série C não é ruim não. O Thalisson, zagueiro também, espetacular, mas ele pertence ao Coritiba. Não acho que o Coritiba emprestaria o Thalisson em uma Série C do Campeonato Brasileiro. Entre os zagueiros mais velhos, né, o Thiago Heleno ou o Maurício Antônio, talvez eu pensaria em permanecer com um deles. O Heverson, para uma Série C, é bom jogador, mas é caro, tá? Tem que analisar essa questão. O Brian Borges eu até gosto, mas eu acho que é um jogador já queimado como torcedor. O Ronaldo Henrique talvez eu pensaria em permanência. O Leandro Vilela eu acho que ele se enquadra também nessa situação do Brian Borges. Às vezes até um jogador razoável, mas pode já estar queimado com a torcida. É melhor ser interessante um outro nome. Tem o André Lima também, né? Ele foi comprado em definitivo junto ao Confiança. Ele tem contrato para o ano que vem também. Então, é um nome que talvez eu permaneceria, dependendo do início da temporada. Das apostas, né, que chegaram da Série C, eu gostei do Wendel e também do Denner. Tiveram alguns momentos ali de lucidez, às vezes começando a temporada, podem ajudar. Dos que estão emprestados, a maioria eu pensaria em permanência. O Garcês, acho difícil o negócio com o Avaí. O Marcelinho também é um jogador que me chama bastante atenção. E o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira que tem contrato somente até o final desta atual temporada com o Paysandu. Inclusive foi até procurado por clubes do exterior nesta última janela. Você, torcedor do Papão, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desses jogadores, quais você pensaria em continuidade, ou até mesmo em dispensa já agora, né, nesse momento em reta final de Série B, já com a permanência de apenas jogadores que estejam no interesse, na mira para o ano que vem, ou até mesmo dar chance para os garotos da base nessa reta final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e compre a sua nova camisa do Papão com a Fute Fanatics. Utilizando o link na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! O que é até um contraste em relação a 2023, quando ele estava jogando basicamente 1 minuto por partida, né? Entrando só no finalzinho, uma peça totalmente fora
da expectativa do Fortaleza até esse ano, né? Quando ele fez realmente uns números bem interessantes lá no futebol da Tailândia, somando a passagem total, foram exatos 61 partidas, 7 gols e 17 gols e 10 assistências, né? Números bem interessantes, e até marcou um gol aqui na derrota por 4-1 para o Palmeiras, ele marcou esse gol e depois foi titular, né, na vitória contra o Sport, sem gol e assistência, e derrota também para o São Paulo dentro de casa. Meio ofensivo, 31 anos, sempre achei uma boa opção, mas eu acho que até por conta dessa boa fase dele na Tailândia, ficou com mais mercado aqui no Brasil. Até conferi novamente, o contrato dele vai até o final desse ano, ou seja, ele ainda não renovou. Pode ser que sim, que ele volte para a Tailândia, pode ser que apareça outro time interessado, mas o Remo, se eu fosse o Remo, né, ficaria de olho, independente de onde estiver no ano que vem. Série A, baita opção para o meio de campo, porque já tem experiência jogando pelo próprio Fortaleza 3 anos consecutivos, e esse seria o quarto, né? E Série B também, pelo Guarani, foi muito bem até chegar no Fortaleza em 2021, aquele que foi o melhor ano dele, né? 2021, 5 gols e mais 11 assistências, pode jogar de meio ofensivo e ponta esquerda. Até falei, ele parece muito as características do Regis, mas o Regis não vive já uma boa fase, tem muito tempo, né? Diferentemente do Lucas Crispim, que seria mais viável imaginar uma boa fase do meio ofensivo, né? 31 anos de idade. E outro também, só para completar aqui, é o próprio Pablo Roberto, né? Muita gente já tinha comentado sobre ele e tal, numa eventual volta aqui para o Brasil. Foi comprado por 1 milhão de euros, então quase 6 milhões e 700 mil reais. O euro subiu um pouco aí recentemente. Foi comprado pelo Fortaleza em agosto, mas até agora não tem conseguido jogar. Inclusive ficou no banco na derrota contra a vitória, né? Contra o Juventude fora de casa, e também derrota para o São Paulo, não entrou em campo. Foi apenas 45 minutos contra o Mirassol e mais 29 contra o Internacional. É claro, está se adaptando e tudo mais, mas ainda assim é um nome que a torcida do Remo tem muito carinho, tem muita admiração. Eu acho que se subisse para uma Série A, você contratar um jogador que vai ser importante, né, por 1 milhão de euros, por exemplo, ou até um empréstimo sem custos, com uma opção de compra, né, eu acho um baita negócio. Eu até pensei que ele se valorizaria mais, mas ainda assim, né, se você for pensar, foi 1 ano e meio, o Casa Pia multiplicou seu investimento por 4, né, muito bom mesmo, pagou 2 milhões e meio de euros e vendeu por 1 milhão, mais um percentual numa eventual venda futura, então acho que deu certo demais. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Pablo Roberto, se você aceitaria ele de volta ou não. Lembrando que pelo Remo foram 32 partidas e 1 gol. Acabou que o Remo pegou uma pequena compensação financeira, menos de 200 mil reais, porque ele pertencia ao Vila Nova. Bom, agora vamos falar sobre que história é essa, né? De que o Garcês, aí, destaque do Paysandu, interessaria ao Remo para essa próxima temporada. Até porque o jogador pertence ao Avaí, então independentemente do Paysandu querer ficar com o jogador ou não, é uma decisão que cabe ao Avaí, que deve retornar de empréstimo e decidir seu rumo para o ano que vem. Vínculo dele de empréstimo só até o final de novembro, realmente uma baita fase, né? Nos últimos 3 jogos com 3 gols marcados. Além disso, na temporada são números bons, 18 jogos, 5 gols e 3 assistências, somando apenas a Série B, né? Que é um número para um ponta, ainda assim, bem interessante. Vale destacar também de que no Avaí ele chegou a viver bons momentos na temporada passada, até tinha indicado, não sei para que time, cara, que eu nem sei se foi agora para o Paysandu ou para o Remo, acho que no início do ano. Tem que ver certinho porque era um técnico que já tinha trabalhado com ele, né? Mas assim, tinha ido muito bem pelo Avaí na temporada passada, 48 jogos, 9 gols e 3 assistências, perdeu espaço nesse ano, foi para o Juventude, não ficou 3 jogos só na Série A, e agora indo de volta para a Série B, com uma fase muito boa. Ele se destacou muito foi pelo Brusque, né, naqueles acessos de Série C para a Série B, foi jogar lá no futebol da Bulgária, até que foi bem no CSKA Sofia. Ele foi por lá 12 gols e 38 jogos, foi bem, depois ainda passou por Curitiba e tal, então é até engraçado, ele preferiu voltar para o Brasil do que continuar no futebol da Bulgária. Eu também acho que aqui tem mais visibilidade, né? Mas eu achei engraçado. Geralmente o pessoal fica muito tempo, né? Para ficar lá na Bulgária e tal. Ele até marcou gol na UEFA Conference League, né? Ele marcou gols, inclusive, nesse torneio, onde a equipe dele chegou a ser eliminada na terceira fase, né? Então, é engraçado aí. Teve uma boa passagem na Europa, mas foi rápido, né?